Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso incrível podcast, o Outstar, podcast que vocês estão adorando e que alguns estão querendo até participar, que eu fiquei sabendo, gente. Mas hoje temos um assunto incrível, com uma pessoa incrível que faz parte pessoalmente da minha vida, porque ela me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, a Márcia Storer, psicopedagoga. Eu vou colocar uma listazinha, porque se vocês verem aqui a quantidade de coisa que tem nela, vocês vão ficar sem graça. Psicopedagoga, mestre em distúrbios do desenvolvimento, formação em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em educação especial, especialista em pedagogia, psicopedagogia institucional e clínica pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, formação em clínica psicopedagógica no Centro de Estudos Psicopedagógicos Jorge Visca, CEP, Londrina, Paraná, filiado ao... Eu não sei por que é esse CEP, tá, gente? Não se preocupe. Esse filiado ao CEP Buenos Aires, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, capacitadora do método Panlexia Plus, pelo Instituto Pamela Kvlecal, Curitiba, Paraná. Depois você vai me corrigir com esses nomes, tá? Tá ótimo, Antônio. Capacitadora do Sistema de Triagem Pré-Escolar Preschool Screening System, PSS. Instituto Pamela... Esse mesmo instituto com nome complicado de Curitiba, Paraná. Screening da Síndrome de Irlen, pela Fundação Hospital de Olhos e Irlen Institute, Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje temos um assunto incrível, que seria o autismo e o processo de ensino e aprendizagem, que eu acho que com quantidade de coisa que eu falei, eu acho que vai ser na letra. Perfeito. Junto comigo hoje, temos a nossa querida Lilian. Oi, gente, nós aqui de novo, mais uma vez, uma oportunidade única. A Márcia está aqui hoje, mas ela vai, com certeza, a gente vai querer e vamos ter muito assunto para falar, então acho que hoje é só um pouquinho de tudo, um contexto muito grande. A Márcia é uma pessoa importante na nossa vida, assim como todo mundo que vem aqui já teve uma participação, então assim, é um prazer enorme, né, porque é um vínculo da vida. Eu falo assim que eu crio vínculos para a vida, né, não para momentos, mas para a vida. Márcia, obrigada por você estar aqui, para nós assim é emocionante, né, poder chegar nesse momento da vida e estar participando de processos de inclusão junto. Sim. Então, assim, queria que você ficasse à vontade para você se apresentar e a gente começar a falar sobre. Ok, bom dia, Lília, bom dia, Antônio. Bom dia. A todos vocês que estão nos assistindo. Imagine a minha alegria, né? Imagine a minha satisfação. Me sinto honrada pelo convite, por estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio estar aqui diante do Antônio, desde muito pequenininho, desde criança. Tivemos uma caminhada juntos, uma caminhada de muito empenho, muita dedicação, muita garra, não é, Antônio? Muita teimosia da minha parte. Não considero teimosia, considero sim persistência, vontade de acertar, desejo em triunfar. E olha aqui o resultado. Parabéns pelo programa, parabéns por tudo isso. E que possamos hoje conversar um pouquinho sobre esse caminho aí, que é o autismo e o processo de ensino-aprendizagem. Estou aqui à disposição. Márcia, eu acho que assim, é extremamente importante, porque a gente sempre fala em terapias, mas em terapias da questão comportamental mesmo. Então, a gente acaba falando muito pouco sobre a questão da escola, o que existe hoje que a gente pode fazer para as crianças. Eu falo para as crianças que eu falo assim, o Antônio teve oportunidades, a gente fez tudo aquilo que à medida do possível foi aparecendo para nós, independente de um diagnóstico. Sim. Né? Que eu vou falar assim, todas as vezes eu vou falar e todas as vezes eu vou falar a mesma coisa, porque talvez algumas pessoas que assistam hoje não assistiram outros episódios. Mas assim, o quanto esse papel de família, de estar presente, de estar atenta a qualquer detalhe, tanto dentro de casa quanto na escola, é importante para esse desenvolvimento. E o quanto a importância da educação
na vida dessa criança, com diagnóstico ou não, né? Porque se você não tem diagnóstico, você vai ter que fazer tudo do mesmo jeito, assim Sim, como a gente sim. teve que fazer. E eu vejo que muitas vezes as mães acabam trazendo o filho para si, de tanto medo dessa rejeição, tanto na escola quanto para a sociedade. Mas existe possibilidade de você levar para a escola. Então, eu Com queria que você certeza. falasse para a gente sobre isso. Sim, é um caminho longo, né, Lilian? Sim. E é um processo. Nós precisamos entender que, assim como aconteceu com o Antônio, todo esse desenvolvimento, todo esse sucesso adquirido, passamos por momentos complexos, Sim. delicados, de muita persistência, muito diálogo. A Lilian se lembra disso como mãe. Quantas e quantas reuniões, né, com a equipe pedagógica da escola, com os profissionais, mediando todo esse desenvolvimento do processo mesmo de tratamento e de acompanhamento, para que lá na escola o Antônio recebesse o melhor, fosse melhor assistido. E o mais bonito de tudo isso é que com muita receptividade, mesmo em um momento em que o assunto não era tão estudado, Exatamente. tão debatido, nós não tínhamos tantas informações, e ali, com boa vontade, com dinamismo de uma equipe, nós conseguimos traçar, sim, as metas de intervenção e conhecendo o Antônio no seu caminhar. Eu digo sempre, sabe, Lilian, que o mais importante para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça dentro do contexto escolar é o vínculo em que a professora, o educador ou a equipe pedagógica constrói com o estudante com o espectro do autismo. Porque você sabe que nós temos algumas variações dentro do espectro, por isso espectro. Sim. Então, nós temos um protocolo com profissionais da psicopedagogia, o que deve ser feito, o passo a passo. Mas isso não se aplica a todos da mesma forma, do mesmo jeito e no mesmo momento. Isso entre pessoas, mas também entre a instituição e vocês também. Com certeza. E principalmente a forma de cada um aprender, que é uma forma muito peculiar. E quando você conhece, né, o comportamento, quando você conhece, caminha junto e interage de uma forma mais intensa, o próprio estudante com o espectro do autismo nos direciona nesse processo. Sim. Então, tem muitas situações que você vai com tudo pronto, tudo organizado, e você vai no caminhar, você já vai modelando e mudando algumas coisas. Por isso que é na caminhada, é no processo. Por isso que o nosso bate-papo de hoje é processo. No processo de ensino-aprendizagem. E aí, eu me lembro bem que, logo no início, o Antônio tinha um diagnóstico, né, de TDAH, com altas habilidades, e ele precisava, sim, andar pela escola, precisava caminhar, conhecer, conversar. Era uma necessidade e tudo muito bem aceito por todo o grupo, por toda a equipe. E de uma situação que eu me lembro, e hoje eu entendo a necessidade desse item para fazer parte desse processo, é uma pessoa de referência dentro do contexto escolar. Exatamente. Então, nós precisamos entender que quando vamos ingressar um estudante com espectro do autismo dentro do contexto do complexo escolar, precisamos sim ter algumas direções e até alguns cuidados para que isso aconteça. Então, essa pessoa de referência que faz o primeiro vínculo não seria, em primeiro momento, a professora. Mas sim um profissional, pode ser o coordenador, pode ser o diretor, aquele que representa a escola. E este profissional é que traz uma segurança. Exatamente. Esse profissional é que quando o estudante entra para esse complexo, para essa estrutura, ele faz aquela referência. O primeiro porto seguro. O primeiro porto seguro. E você se lembra que você, ao descer, né, entrar na entrada do colégio, a primeira sala que você ia visitar era a sala da diretora. Todos os dias, para dar um oi. Em alguns momentos a diretora estava ocupada com alguma reunião, mas o fato de olhar e ela estar lá, naquela cadeira, naquela posição, você já tinha toda aquela segurança e voltava para a sala e aí começava a sua rotina. Márcia, só cortando para dizer assim, o quanto isso é importante, eu falo assim, eu não consigo falar na questão escolar do Antônio
sem lembrar da importância dessa pessoa dentro da escola, porque, assim, ela foi positiva no sentido de ele tinha esse porto seguro, e hoje, para nós, assim, falo para todo mundo que o Antônio, a gente vai criando porto seguro em cada lugar. Quando foi para faculdade, também criamos um porto seguro ali dentro, que era aquela pessoa que acabava tendo contato com a gente. Temos que convidar ela para o podcast. Também. Né? Aí, eu falo assim, que isso fez com que ele tivesse uma proteção, não que ela o protegia, mas as pessoas que ouviam com esse relacionamento com a diretora acabavam criando uma barreira de... Eu acho que a questão do bullying não aconteceu de uma forma intensa, porque todo mundo sabia que o Antônio ia para a sala da diretora. Então, assim, ele podia ser até a pessoa que ia entregar os colegas, né? Tipo assim, quando faziam coisa errada, era ele que ia contar, né? Embora a gente não sabia por que nesse momento, mas essa referência é extremamente importante. Sim. É bem que meu senso de justiça sempre foi meio alterado. Né? Sim, e você nos ensinava, né? É isso que eu digo. A criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, que está dentro do espectro do autismo, nos ensina. E eu, enquanto profissional, preciso estar aberta a aprender. Sim, todo dia. Porque ele me ensinará a sua particularidade, como ele gostaria de ser ensinado, Sim. de que forma que ele gostaria de ser abordado e como ele aprende. Então, esse processo acontece na caminhada. Nós temos, sim, as referências, mas é no dia a dia. Cada um tem a sua particularidade. Agora, em comum, essa necessidade de um profissional que receba, que apresente a escola, que apresente os profissionais, que se coloque à disposição para acolher, validar um sentimento na hora importante, reencaminhar. Olha, agora você pode voltar, as coisas já estão organizadas, ouvir, em função do quê? Do próprio entendimento literal de algumas situações. Então, eu preciso voltar para aquela profissional, para aquela pessoa e dizer o que eu estou sentindo com aquilo que eu ouvi ou aquilo que eu vi. Eu também acompanhei em outras situações um outro estudante com espectro do autismo que o Antônio precisava conversar, ele interagia, trazia as novidades. Este outro estudante era o fato de passar na frente da sala. E alguns dias em que a coordenadora não estava na sua sala, ele, enquanto ela não voltava, ele não saía daquele corredor. Nossa, se ela ficasse doente, ele estava lascado, hein? Precisava daquilo. A coordenadora ficava na sala, passou, tudo bem, estou num lugar seguro. É como se eu tivesse passado o ponto, né? Isso. A gente diz, sim, eu preciso dar um oi ali, né? E a gente diz que para acontecer a inclusão, precisa dos 3 Is. A inserção, a integração e a inclusão verdadeira. Porque para acontecer um processo de uma verdadeira inclusão, aquela inclusão em que o estudante tem o sentimento de pertença àquele grupo. Eu pertenço a essa escola, essa é a minha escola, esse é o meu grupo, esses são os meus amigos, os meus professores. Existe um caminhar dentro dessa situação. O primeiro é a inserção. O primeiro I, que a gente diz. E essa inserção acontece a partir do momento desse acolhimento. Então, a inclusão não acontece de repente. Não é a matrícula e já começa a participar da inclusão. Existe um processo para isso acontecer. Então, essa inserção acontece de que maneira? Com os vínculos com as pessoas. Eu estou num lugar seguro, as pessoas me acolhem bem, eu tenho amigos, eu consigo entender, eles conseguem me entender. Existe uma rotina definida, né? A gente diz que uma rotina de forma visual, em muitos casos, é muito importante. O que vai acontecer agora, o que vai acontecer daqui a pouquinho, vamos dialogar. Isso traz calma. Isso traz mais discernimento. É muito complexo. Você não precisa perder o tempo para processar isso de forma como eu vou fazer isso. É uma forma natural. Né? Acontece de uma forma natural. Tudo isso acontece de uma forma natural. Márcia, quando você fala sobre justamente essa questão de ter essas pessoas e todo esse processo do quanto isso, eu até comentei o quanto isso é importante. Eu me senti assim, ó, nós fomos para São Paulo semana passada e aí a gente entrou num aeroporto gigantesco, né? Aí hoje de manhã eu estava falando para as pessoas como que é engraçado você entrar num aeroporto que é muito sinalizado e que você consegue chegar nos lugares. E o que nem para o Antônio que chega, que a primeira impressão que você chegar sozinho, nossa,
Não, a impressão que dá é que as placas vão vindo na nossa frente, assim, Sim. e você consegue. Então, acho que assim, a escola, para eles, teria que ser exatamente isso, né? Porque, assim, que nem o Antônio, ele tinha as referências dentro da escola. Então, quando a questão amigos não estava próximo, ele tinha um jardineiro que conversava com ele, Sim. né? Sempre pessoas, é lógico que adultas, ele no contexto ainda que era criança, mas o quanto isso vai fazer a diferença, né? Então, assim, e o quanto o teu papel nesse momento é importante de entender isso e que a escola... Imagina um mundo maravilhoso se toda a escola, quando essa criança vem com diagnóstico, a escola tivesse preparado justamente para isso. Você ia trabalhar os talentos para não ter prejuízo cognitivo e educação. Sim. Mas, assim, essa formação enquanto estrutura escolar Sim. seria uma coisa bem legal. Com certeza, porque o objetivo final qual é? O aprender. Sim. E nós entendemos que todos aprendem, todos. Independente do diagnóstico, da situação, todos aprendem. O que precisamos é criar e elaborar estratégias eficientes para que isso aconteça. E essas estratégias não dependem só de um profissional. Depende de uma rede de profissionais envolvidos e principalmente aquele que articula, que em primeiro momento é o professor, o psicopedagogo que faz parte da equipe, que vai fazendo toda essa articulação entre as necessidades e os profissionais, e dentro da sala de aula é o professor. E muitas vezes o professor é que direciona praticamente todo o trabalho, porque a partir do momento que dentro dessa hierarquia existe alguém que faz um vínculo, apresenta a escola, insere o estudante com o autismo dentro desse complexo escolar, apresenta os seus locais, o que acontece aqui na cantina, o que acontece ali, onde funciona tudo, acolhe, ouve, principalmente ouvir, dar atenção àquela necessidade, porque ele está chegando agora. Imagine uma criança ali da educação infantil, espectro do autismo, entrar para a escola com toda a demanda sensorial, barulhos, cheiros, enfim, tudo aquilo, e já entrar naquele ritmo sem saber o que vai acontecer daqui a pouco. Porque existe uma dificuldade nessa previsibilidade, nessa situação de sequenciamento. E aí, claro que vai haver uma mudança de comportamento, claro que terá uma alteração imensa ali nos vínculos. A criança pode chorar, pode ficar irritada, pode se opor. E às vezes, muitas vezes, em muitas situações, o diagnóstico pode não ter nada a ver com transtorno opositor desafiador. E a criança está se comportando, desafiando algumas situações, não porque ela tenha um transtorno, mas porque ela não está sendo compreendida. Exato. E a demanda sensorial está além do que ela pode suportar. E aí, quem vai acolher neste momento? Aquele profissional que representa a escola. Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, no caso de quando existe o apoio de um profissional, de um professor de apoio, no caso. Como que ficaria esse papel? Ele que ficaria encarregado dessas partes que você fala como professor? Ou seria distribuído entre eles, no caso? Isso seria feito em conjunto, obviamente, eu acredito que já é feito, mas ele ficaria mais encarregado sobre esse ponto, por acaso? Ou isso não é necessariamente o serviço dele? Eu acho que é uma forma de se falar. Muito legal, Antônio. Muito boa mesmo a sua pergunta. Olha que legal. Dentro do espectro do autismo, existe algumas características hierárquicas ali, né? Algumas questões do entendimento. Sim. E esse entendimento precisa ser muito claro e verdadeiro. Então, as referências. A coordenadora ou a diretora, ela tem um cargo na escola. Então, naquele momento, como estávamos conversando, aconteceu uma crise. Se estivesse a possibilidade, naquele momento, também acontecer uma acolhida, uma validação daquele sentimento por esta pessoa, excelente. Em segundo momento, a professora regente estar ali, junto. E a professora de apoio, já o próprio nome diz, apoio. Se eu ensino uma criança que tem o transtorno do espectro do autismo, que a professora de apoio é a professora regente, no futuro eu teria muitas dificuldades para que ele tenha um vínculo com a professora de regente, e pode confundir. Então, a professora de apoio, ela está ali para mediar. É claro, eu quero deixar bem claro, se acontecer algo
muito fora do controle, a professora de apoio, ela tem o maior vínculo, porque ela está todos os O dias. tempo todo. Sim. com ele. Então, ela está junto. Ela está junto. Ela não o abandona nesse momento de forma alguma. Ela está junto. E alguns com um abraço, outros segurando na mão, outros saindo daquele ambiente. E olha lá que legal, vamos dar um passeio e fazer uma visita lá para a diretora, para a coordenadora, porque isso já vai trazendo uma fala conhecida, já vai trazendo Ô, Márcia. uma possibilidade até desse autocontrole ser favorecido. E quando você fala assim da pessoa profissional do apoio, você não tá, a gente não desmerece ele enquanto profissional, porque na verdade não é nem questão de hierarquia, mas ele entender que o papel dela já é ela que está ali com ele. Então, quando vem esse outro reforço para fazer o acolhimento, a sensação de receber esse acolhimento é como se não, é diferente, né? Porque ela já é a pessoa que está do lado dele. Não é querer dizer assim, ela é menos que os outros. A questão não é essa, né? A questão, assim, ela é o profissional, talvez ela seja até o professor que tem a mesma formação que o professor, que é o professor regente, mas não é o papel do ensinar, é o papel de mediar no sentido de acolhimento ali no momento de uma situação Sim. difícil. Em verdade, esse profissional é o mais importante nesse processo. Nesse processo e nessa equipe. Sim. Porque ele está ali para fazer essa mediação. Então, ele perceberá, Antônio, com mais intensidade a necessidade do aluno que ele está apoiando. Mas, muitas vezes, a resolução é na equipe, é junto com a professora regente. Então, esse profissional de apoio é um profissional de extrema importância. Ele percebe, sim, minuto a minuto, quais são as necessidades do aluno naquele momento da crise ou naquele momento da dificuldade de entender. E ele se reporta ao professor regente para que o professor regente também tome as providências ali. Olha, seria melhor oferecer isso. Agora, professor, você poderia dizer dessa forma. Professor, que tal? Porque aí vem do professor aquela dica que veio do professor de apoio. E quando a criança está nessa crise, porque ela inseriu para a escola, como você disse, entrou a demanda sensorial, a criança começou numa crise e não quer ficar na sala de aula, e está aflita, ali tem um professor de apoio ali junto, acolhendo, conversando, mas precisa haver uma fala que traga uma melhor regulação do comportamento. Vamos lá visitar fulana? Olha, a sala dela está lá, porque já tem o hábito já conhece, ou visitar tal lugar. Já dá aquela respirada, a professora de apoio conduz, vai até lá. Então, ela media esse processo todo. Porque, na verdade, a mediação não é só você estar ali dentro da sala de aula mediando a questão, vai fazer a questão da educação mesmo, da matéria. Não, a mediação de fato é tudo, mediação né? de sala, né? É a mediação que nem assim, você não vai na escola só para aprender, tem momentos que você vai estar em uma situação de, agora é hora de brincar. Mas aí é uma pergunta. Hoje, essas pessoas que acompanham, na hora de intervalo, elas acompanham também? Ou isso em de muitas escola realidades, por escola? sim. Em algumas realidades, não. Em muitas escolas, sim. E, geralmente, são nesses momentos que não tem a mediação e que acontecem os maiores conflitos. Então, não é? Porque quando é a questão social, a parte sim, que é uma das questões é onde desregula mais fácil. É onde precisa ter esse entendimento. Sim. Por exemplo, as crianças estão lá no pátio, Antônio, brincando de bafo. Nosso estudante com espectro autismo também está ali brincando. Só que a mudança é muito rápida entre eles, né? Sim. A criança já muda de brincadeira. Precisa ter alguém ali para dizer assim, olha, eles vão brincar agora de pega-pega. Senão ele vai continuar ali sentado esperando. Mas me largaram aqui. Sozinho. Ninguém gosta de mim, me deixaram aqui. Mas é que eles se comunicaram pelo olhar. Alguém falou alguma palavra que fez um contexto. Enfim, um mediador. Mudaram a brincadeira. Agora, fulanos, vamos brincar de pega-pega. Você quer brincar de pega-pega com ele? Você gostaria de participar também de brincar de pega-pega? Pronto, resolve ali. Essa mediação também precisa acontecer ali. E esse professor mediador é o mais importante nesse contexto, porque, como eu já disse e repito, ele conhecerá as necessidades de uma forma mais rápida do que o próprio professor regente. Pela proximidade. Muito embora
como estudante, ele precisa ter também esse vínculo estabelecido com a professora regente. Então, a professora de apoio precisa entender que em muitas situações a professora regente faz ali. Por exemplo, a professora de apoio, em muitas situações, ajuda a adaptar o conteúdo. Tá. Mas vem das mãos de quem esse conteúdo? Da professora regente. Porque Entendi. quem É o vai que corrigir, precisa ter. terminou a atividade, quem vai corrigir essa atividade? A professora regente. É indicada ou motivada por quem? Pela professora de apoio. Vai até lá, Olha, um mostra contexto para que tua eu não- professora. Eu desconhecia. Aham. Eu desconhecia, de fato. Até porque, assim, como o Antônio não teve essa mediação nesse sentido de precisar Necessária. Aham. de um professor de apoio, mas assim, eu imaginava a situação acontecendo, mas que esse professor de apoio era o que tomava conta em todas as situações. Eu não conseguia entender esse papel do regente. Era como se, assim, como eu tenho a criança autista na sala, quem vai dar conta do... Porque, assim, eu sei que hoje acontece de, que nem um professor de apoio ter que ficar com mais do que uma Sim, criança. Eu ia comentar Sim. Ou nisso. tirar, né, as crianças de sala de aula. Sim. Isso, você acha que isso acontece com frequência? Dessas crianças não estarem dentro da sala de aula? Sim. Eu entendo que precisa de vez em quando dar uma saída, voltar, mas é o que você disse, né? A professora de apoio, ela articula a pertença desse aluno dentro do Entendi. contexto escolar. Ela faz com que isso aconteça de uma forma, talvez até mais intensa com o professor regente do que com a própria Sim. professora de apoio. Porém, sai das mãos dela, né? Todo o direcionamento com orientação de profissionais, os estudos que ela vem fazendo, enfim, porque ela está ali para essa função, né? Porém, dentro do contexto global, quando a criança está ali sofrendo com uma dificuldade de fazer determinada situação, o professor regente, percebendo essa necessidade, ele se aproxima do estudante, ele fala com o estudante, ele olha nos olhos desse aluno. Ele conversa, pergunta se a professora de apoio preparou algum material de forma de figuras, uma comunicação mais efetiva, uma comunicação mais intensa. A professora regente vai utilizar o mesmo material, o mesmo recurso. Porque a partir do momento que aquele aluno ele percebeu a preocupação e o vínculo, o carinho, o cuidado que a professora regente também tem com ele, assim como ela tem com os colegas, ele com certeza terá uma maior motivação para aprender. Porque, Lilian, veja bem, o nosso estudante dentro do espectro do autismo, ele percebe tudo. Sim. Ele não pode entender que ele tem uma sala de aula dentro de uma sala de aula. Que ele faz parte de uma sala dentro da sala. Ele faz parte daquele grupo. Do todo. Só que ele precisa de alguém para que faça um entendimento, quando a fala é literal da professora, quando talvez por algum motivo não tenha um recurso visual ali para que ele possa compreender. Então, é uma adaptação que aquela professora de apoio promove para aquele estudante, para que ele compreenda o que a professora regente está transmitindo Deixa eu te em falar alguns uma momentos. coisa. Diga. Vou fazer só uma comparação. Seria assim, a professora é a razão e o professor de apoio é a emoção, né? Sim, sim, Né? dentro Porque das estratégias. é isso que eu falo assim, é como se a professora de apoio é aquela que vai buscar nele o como fazer e nós vamos atender, né, aquele que está ali na frente, Isso. que é o regente mesmo. E o professor regente pode nos ajudar muito. De que forma? Quando ele estiver preparando as suas atividades, como eu farei para alcançar o entendimento do meu aluno com autismo? Bom, eu já percebi que ele gosta de música, ele gosta de imagem, ele gosta... E a professora regente pode sugerir também para a professora de apoio e fazer esse combinado na hora da elaboração das atividades. Essa preocupação do professor regente com o melhor desempenho do aluno dentro do quadro do espectro do autismo faz toda a diferença para ele. Ele percebe isso, Você viu né? aquela foto na internet esses dias que fizeram como que fala? Aquele barril do Chaves para o aluno na sala de aula? Não Que aí vi. Nossa senhora, tem eu a precisava ter carteira visto dele e aí ele fica dentro do barril do Chaves lá do... Certo. Aí ele fica dentro do barril, como se fosse a casinha dele ali, mas tem a mesa e ele fica dentro do barril. Fizeram aquilo para ele porque era uma coisa que ele gostava. Eu falei assim... Regulou. Sim, algo que pudesse melhorar a concentração. Então, isso é legal. Olha, eu descobri que ele precisa de uma borracha.
Ele está prestando atenção, mas ele precisa mexer com a borracha. Tá tudo bem, deixa ele mexer com a borracha. Você imagina isso antes, Márcia, que quando não existia essa possibilidade de mexer com a borracha, Sim. larga essa borracha. É. Não pode fazer Ele isso. precisa disso. E a professora de apoio, em alguns momentos, também se levanta, deixa com que ele tenha um pouquinho de autonomia em algumas situações. Quando o menor sai muito, né, a parte sensorial provoca muitas alterações de comportamento, ela pode descobrir junto com a família e com os profissionais o que é melhor, um toque. Tem alguns que o toque não, mas às vezes é um objeto, às vezes é uma fala. Já tá tudo bem, Isso aqui é só relato. vai ficar tudo bem. Mas E daí assim, foi condicionado, Qual né? é o objetivo amplo, Mas né? a questão do toque seria isso mesmo. Sim. Você condiciona porque você vai acabando. Nossa, toda vez que a minha mãe coloca a mão em mim, eu tô. Eu fico bem. Não, mas a história era um pouquinho diferente, né? No caso, não era com a mão, era você dava uns chutinhos cutucadazinhas em mim embaixo da perna, ao ponto que daí, quando as outras pessoas faziam por acidente e davam uma cutucada, você ficava, pera, o que eu fiz? Já me lembrei que eu tenho que retomar alguma Opa. coisa, não é? Alguma coisa eu errei. Sim. Então, falando dos Is lá, né? A inserção acontece a partir do momento que os vínculos se estabelecem. Ai. Porque aí ele vai fazendo vínculo com a professora de apoio, com a coordenadora, com a professora regente, sabe os lugares, os ambientes, se sente seguro, já tem todo um domínio. E a rotina faz com que melhore o mais rápido possível. Qual é a rotina? Desci, entrei para o portão do colégio. Para onde eu vou primeiro? Alguns passam para a sala da coordenadora ou diretora, outros passam no banheiro, outros vão direto para a sala. Mas eles estabelecem uma rotina própria. E essa rotina precisa ser respeitada. Então, veja bem, na segunda-feira nós vamos para o pátio porque tem o hino. Precisa haver uma explicação com antecedência desse momento que mudou a rotina de todos os outros dias. Porque pode acontecer Sim. que naquele momento ele se recuse a ir para o pátio. Porque todos os dias vai direto para a sala. Por que aquele dia eu tenho que ir para o pátio? Então, você vai acrescentar uma nova rotina dentro dessa rotina com um calendário, explicando direitinho, olha, hoje a tal dia acontece isso. Todas as segundas-feiras nós iremos direto para lá. E aí já orientar a família, já falar em casa, ó, hoje é segunda-feira, direto para o pátio. Para que não aconteça o quê? Esse desequilíbrio comportamental logo no primeiro momento da escola. Se tudo acontece de acordo com uma rotina inserida nos primeiros meses, aí acontece o segundo I, que é a integração. Ele começa a integrar. Vai arrumar ali um amigo, de repente já sabe o que vai fazer ali num pátio, interage na hora do lanche. É claro que também é outro desafio, porque o lanche também é bastante restrito. Cada um tem a sua... Não, e tem a questão de... Não é só ele se integrar, né? Porque a gente tem que fazer um trabalho... Por trás dos panos. Não, com as pessoas. Isso, né? essa integração. Sim, eu digo sempre, né? Muitas vezes, Lília, trazendo... Muitas vezes, olha, vamos até o grupo, eles estão brincando lá, vamos até lá. E muitas vezes o ideal seria trazer o grupo até ele. Você falou lá atrás sobre previsibilidade. E eu falo assim que eu trabalho isso com o Antônio até hoje. Até hoje. Então, tudo aquilo que eu preciso com ele, eu tenho que antecipar. Que nem assim, Antônio, nós vamos ter palestra do dia 27 ao dia 6. Então, todos os dias nós vamos estar numa cidade. E eu estou falando com ele isso há um mês, filho. Vai ser uma coisa puxada, mas a gente precisa fazer isso, porque eu acho que quando estão chamando para ouvir a tua voz, eu acho que isso tem uma importância. E quando as pessoas conversam comigo, eu sempre falo sobre isso, do quanto é importante a criança... Eu fiz isso ao longo da vida sem saber. Né? Eu sabia de frustrações que podia acontecer e eu acabava fazendo isso mesmo sem o Antônio participar disso, assim, sendo falado para ele, mas que nem na escola mesmo. Ó, o Antônio passou no vestibular, vocês vão fazer? Cuidado com o que vocês vão fazer. Porque ele pode ter uma reação diferente da que vocês esperam. Então, assim, cuidado. Então, assim, mas era uma coisa de mãe, não era uma coisa de você fazer isso... sabendo que você está fazendo isso de propósito para não acontecer. Então, você vai criando alternativas. E hoje, quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo assim, gente, você vai no shopping, antecipa. Fala o que vai ver, fala que tem cheiro diferente, fala que você vai passar, pode ter um barulho. Eu até vi, esses tempos atrás, um shopping, acho que é Fortaleza, que na recepção tem abafador.
Eu falei, olha que fantástico. Então, eu já estou até pensando para o povo fazer uma lei aqui em Maringá para que isso seja obrigatório em lugar público Sim. né? Porque, assim, é alternativa, né? Você vai levar a criança, mas, assim, não pega de supetão essa criança e vamos fazer um passeio, que aquilo que você acha que vai ser maravilhoso pode ser O fim do mundo. o fim do mundo. Com certeza. Não, ontem mesmo, por exemplo, a gente teve uma questão dessa de antecipação de situação. Eu tinha perguntado pra minha mãe se eu ia ter o final da tarde, começo da noite livre. Ela falou que eu ia ter. Daí, do nada, aconteceu que eu ia ter que fazer a janta. E faltavam os ingredientes pra receita. E quando aconteceu, demorou para os ingredientes chegarem. Então, tudo que eu tinha Atrapalhou planejado tudo. fazer... E eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou estourar hoje aqui de raiva. Não, hoje aqui é com vocês, gente. Ontem à noite foi uma situação frustrante. Mas olha que engraçado, né? Você falando assim, eu tenho que fazer janta, falando, nossa, a Lília tá colocando ele de escravo para fazer comida. É umas panquequinhas. É que a janta que Mas até fez hoje parte é da rotina só da ele que casa? faz. Sim. É, panqueca em casa é só ele que sabe fazer, então Nada. só que fugiu do controle mesmo, Sim. né? Então assim, e eu E sei que acontece. isso. Ah, não, eu mas sei. aconteceu coisas que não acontecem. Tipo, meu pai parou pra conversar com alguém quando tava no mercado. Eu fiquei, isso não acontece Isso. normalmente. E o saber lidar é a grande... E isso eu tenho dificuldade até hoje, né? Sim, mas olha, uma coisa bem importante, né, que a Lília colocou com relação a essa, não ir de uma vez. Nós estávamos falando agora há pouco dessa inserção da criança na Sim. escola e a criança entrar numa rotina já pronta. Pronta. E não mostrar essa rotina para essa criança com autismo, para esse adolescente, independente da idade. Dentro do quadro do espectro do autismo, esta é a necessidade. Previsibilidade, mostrar, antecipar, organizar o que vai acontecer antes. E eu me lembro com muito carinho, Antônio, de cada momento que nós passamos dentro desta previsibilidade. Mesmo sem sabermos do diagnóstico, porque naquele momento os profissionais Não era nem deram falado, o né, diagnóstico, não Márcia? era falado, era TDAH com altas habilidades, mas a intervenção foi feita dessa forma, com previsibilidade, com antecipação, e uma equipe que estava muito aberta a todas as dicas, a todos os encaminhamentos, e o Antônio nos trazia aquilo que estava bem confortável, não. Eu me lembro muito da escrita, né? Não me lembro da eu escrita, não falo me assim, lembro da escrita. É uma questão que vem à tona, assim, porque assim, quando a gente falou sobre isso, que eu falo que assim, eu não tinha entendimento, até que você lembra que ele fez ecoterapia? Não, Lília, Sim. vamos levar o Antônio para fazer. Para trabalhar a parte de coordenação. Então, mas na minha cabeça, naquela época, que é lógico que Falava de não que é há ajudava 9 anos coordenação atrás motora. de diagnóstico, era... Se você está oferecendo, vai fazer. Mas eu não conseguia ter entendimento do que podia ter relação à escrita com andar no cavalo. Que nem hoje, é lógico, ao longo do tempo que você vai estudar isso, mas em um outro momento da vida, que você vai saber o quanto é funcional. Mas naquele momento, Sim. a gente fazia o que era oferecido, mas por quê? Olha, se alguém está oferecendo, é porque a gente tem que fazer. Tá aí mais Pois um é, assunto, né? né? Tinha uma necessidade sensorial, nós já sabíamos. Sim. Tinha uma necessidade de coordenação motora, nós já sabíamos. E tinha uma capacidade imensa para aprender e para se desenvolver. E aí, o que aconteceu com o cavalo? Trabalhou a parte sensorial, equilíbrio, postura, soltou, né, toda essa parte da escrita, e mesmo assim, com todo o trabalho, a escola ainda nos entendia quando nós falávamos assim, vamos fazer uma avaliação de forma oral, com menos escritas, não considerando algumas questões ali dentro da parte do traçado. Eu fiz meus professores sofrer com relação às minhas De letras. forma hein, porque alguma, Ah, Antônio. não. De Pô, forma mas muito eles- pelo contrário. Eles tinham que se acostumar a ler umas letras Antônio, horríveis olha, comigo. todas as intervenções que foram sugeridas, a escola acolheu, estamos aqui. Sim. Olha, quando que eu iria imaginar que eu estaria diante de você, formada em Direito, né? Num podcast comandado por você, pela Lilian, depois de tantos anos, né? Nós passamos Muito toda tempo. uma caminhada de intervenção juntos, no momento da alfabetização, no momento da aquisição
da parte numérica, da parte de matemática, aquelas adequações todas dos conteúdos, toda essa parte, e você sempre lá firme, nos dizendo, nós sentávamos e conversávamos, e você me dizia assim, eu não me sinto bem fazendo dessa forma. Aquela carteira naquele lugar está me incomodando, vamos mudar a carteira de lugar. Aquela porta semi-aberta está me incomodando. Ô, Então, vamos fechar aquela porta. Mas Aproveitando os elogiozinhos e tudo mais, gente, quero aproveitar para fazer uma pequena pausa para um assunto muito importante também. Vou fazer um jabá dos nossos parceiros. Principalmente temos, obviamente... vou já aproveitar que já está aqui na tela, vamos falar da Colosio, marcas e patentes, da Luciane Colosio, marcas e patentes que eu já falei, que há mais de 25 anos com registro de marcas e patentes. Se você quer proteger a sua marca, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 99973 2454. 99973 2454. Ela é uma pessoa muito legal, eu tinha aproveitado, mas eu também quero aproveitar e falar dessa daqui, a Uningá, que nos cedeu esse espaço incrível para poder fazer esse podcast para vocês. E possivelmente não estaríamos conversando nesse exato momento se não fosse por eles. Além disso, gente, eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, que está tudo escrito aqui. Se inscrever no canal, porque eu já devia ter falado isso desde o início, mas tive que deixar para agora. O que significa que eu peço para você se inscrever no canal? Eu peço tudo. Eu peço para você curtir os nossos vídeos, ou não curtir, né? Dar o dislike, no caso você não goste mesmo. Compartilhe, marque o sininho e mostre para todos os seus colegas, mas principalmente assista. Participe de tudo que estamos fazendo, porque o mais importante aqui não é a gente estar crescendo financeiramente ou quantidade de visualizações, o mais importante é você estar aprendendo com tudo isso. Então, fique ligado sempre e vamos continuar. Ok. Vou falar uma coisa que você falando me veio na cabeça. Quando o Eduardo teve dificuldade na escola, e aí chegou o momento que a escola não queria que ele fosse para a primeira série, queria que ele continuasse fazendo o Jardim 3. E que eu falei que não, que se fosse para ter acompanhamento, ia acompanhar sim, mas que eu queria que ele fizesse o primeiro ano e que se não desse para ser na escola, que eu iria mudar de escola. Aí você falou para mim assim, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ter que tirar o Antônio da escola, e você não vai tirar o Antônio da escola. Então, assim, naquele momento, se eu tentasse fazer alguma coisa para o Eduardo, eu com certeza eu ia interferir nele, né, no desenvolvimento que ele tinha, porque eu ia estar tirando ele de uma zona que já era de conforto, tanto que ele estudou sempre na mesma escola. Eu não tive... Até faculdade foi o mesmo grupo. Eu não tive essa... Graças a Deus, né? De tentar, não, aquela coisa de moda, que todo mundo quer sair da escola para ir para outra, porque todo mundo vai. E eu acho que isso... tenho certeza que isso fez a diferença. Sim, porque cada um estava no momento. Sim. O Eduardo num momento, o Antônio em outro momento. Então, isso foi um respeito para os dois, né? Sim. Cada um no seu momento. E é bem isso mesmo. É ouvir, né? No caso, você ouviu o Antônio, ouviu o Eduardo. Dentro desse contexto escolar, a preciosidade, a delicadeza do acompanhamento está no ouvir, no acolher, no encaminhar, no validar. Porque se você tem todo aquele protocolo, mas não ouve a necessidade do estudante com espectro do autismo, não vai acontecer. Não vai. Então, eu me lembro claramente de muitas mediações e diálogos entre o Antônio e alguns professores. E eu estava, naquele momento, como mediadora. Eu não estava ali como a profissional importante naquele momento na relação. Porque a importância era dada ao professor e ao Antônio. O professor entendendo o Antônio entendendo o que o professor gostaria de dizer. E eu estava como mediadora desse processo. Olha, o que o Antônio está tentando dizer dessa forma é aqui, professor. E o professor começando a entender. E isso fluiu na escola de uma certa forma, com tanta autonomia, que depois ele fluiu sozinho. Ele continuou sozinho, porque ele começou a se posicionar também nas necessidades que ele tem. E essa forma de trabalho deve acontecer desde criança. Eu atendo vários
né, várias crianças dentro do espectro do autismo que estão inseridas na escola, e é muito gostoso você sentar e conversar, mas o que você sentiu? Como foi isso para você? Às vezes uma fala da criança com uma luz que acendeu fora da hora, às vezes uma fala tão detalhada, porque ele vai contar com tantos detalhes, a riqueza de detalhes, você já entende. Ah, já entendi, já sei o que é. Para você ter uma ideia, o grafite do lápis na sulfite ou no caderno escrevendo pode provocar alteração de comportamento. E nós só vamos descobrir ouvindo. O que me irrita na sala é aquele barulho do grafite no papel. E eu não consigo escrever. Meu amor, nós vamos mudar isso, vamos pesquisar talvez uma forma de menos barulho. Pronto, adaptou, acabou aquele desconforto. Para eu descobrir qual é o desconforto provocado pelo ambiente escolar numa criança, num estudante com espectro do autismo, eu preciso conhecer bem essa criança, bem esse adolescente. Senão não vai, como diz, né? Não vai acontecer. Eu ia comentar que você falou um caso que é bem perto de um que a gente tem na nossa realidade, que é o do meu irmão, que tem a questão de... Eu ia até comentar junto com isso que às vezes são situações que não são nem questões do espectro autista, às vezes são questões de outras condições ou realmente questões da personalidade da pessoa. O meu irmão, da questão de hiperidrose, ele tinha uma dificuldade muito grande com folha de sulfite, folhas de papel. Hoje. Ele não consegue. Incomoda muito Às vezes ele. você vai dar o papel para ele não pega. E foi uma descoberta valiosa. Sim. Tanto que depois disso flui, não é? O aprendizado acontece. É porque você começa a eliminar aquilo que cria barreira. Isso. É tão simples, Lilian. Eu não sei por que existe tanta complexidade em torno, né? É tão simples, mas como é que eu vou descobrir? Ouvindo, acompanhando o passo a passo, olhando para a necessidade, olhando para esse desenvolvimento, para o comportamento. Se chegou para a escola e teve um comportamento, por exemplo, né? Eu atendi um jovem que ele brincava na quadra enquanto tinha um intervalo. E essa quadra estava com o piso, com a pintura bem já desgastada. E aí, de repente, a escola reformou e pintou tudo de novo. Pronto, aquela quadra não era mais conhecida. E para nós descobrirmos que o desconforto de ir para o recreio, bati o sinal, não queria sair da sala. Não quer mais ir para o recreio. Fulano não quer mais brincar, não quer mais sair da sala. Mas por que não? Ah, porque está difícil o conteúdo, aí tudo é relacionado ao conteúdo. Não, vamos estudar. Devagarinho, descobrimos que nós tínhamos que fazer uma nova adaptação para a quadra nova. E eu ia até era comentar, uma nova quadra. E às vezes, quanto tempo demora, às vezes, para você... Eu não vou dizer para você perguntar para ele, mas coisas que às vezes são simples, mas às vezes a gente passa por tanta coisa na cabeça até a gente conseguir pensar, e se for essa coisa tão simples, essa questão, a pintura da quadra? Pintou a quadra. Ô, Márcia, mas porque às vezes também é uma coisa tão simples que às vezes a gente não externaliza também. Aí, né? a partir do momento que, olha, a quadra pintou, vamos lá, vamos conhecer, Aí você faz todo um trabalho de aproximação sucessiva daquela novidade. E aí você faz todo aquele treino da nova rotina. E aí acolhe, porque ele vai dizer, ele tá dizendo, eu tenho medo, talvez, ou eu não quero ir. Mudou muita coisa, né? Márcia, mas hoje você tem essa possibilidade. Lá atrás, a gente não lidava com essa. E outra coisa, não é questão nem de não lidar com isso. Até no seu papel, que eu falo assim, o quanto é importante o seu papel nessa mediação da criança com a escola, porque eu falo assim que é fundamental. Para quem não faz esse tipo de acompanhamento, o quanto você nos traz a segurança de... Eu falo assim, que eu nunca precisei ir na escola... fazer nenhum tipo de ação de questão de impor, de alguma coisa, porque eu tinha uma pessoa que falava da forma como precisava ser falado. Talvez a fala da mãe, porque você vai com a emoção, e assim, e eu acho que assim, com a emoção a gente acaba falando, como se diz? O que não deve. Às vezes você fala, depois você fala, puta, não podia ter falado isso. Sim. Né? E às vezes uma coisa que podia ser um ganho é um prejuízo. Um prejuízo, não digo, para a criança vai ser também, porque vai refletir, mas naquele momento, se a tua relação não for boa com a escola... Sim, com certeza. E além disso, saber interpretar toda essa situação, mediar da forma, tanto para a família quanto para a escola. Como você tem, né? Vai para a escola, o estudante chega lá, o aluno com autismo chega... Fica 4 horas naquele ambiente. Para que ele se fixe e tenha uma verdadeira inclusão,
que é desenvolver as suas potencialidades, que é partilhar o conhecimento, que é receber informações e progredir nesse processo, ele vai se apegando a algumas situações, algumas rotinas que ele também pode criar. Sim. Existe uma rotina que a escola estabelece, mas também ele, para ficar dentro daquele contexto, sem grandes angústias e tantas ansiedades, ele também cria e estabelece algumas rotinas para que ele se organize ali dentro. Que é isso que nós estamos conversando. Por exemplo, uma quadra, ele já entendeu que aquilo lá é um lugar de brincar. Na hora de uma cantina, na carteira que ele vai sentar, sempre a mesma, bem posicionada. Aquele professor sempre chega e põe o caderno ali. A sala da diretora sempre estará lá. Então, tem algumas... Até se for mudar a sala, avisa. Tem que avisar. A diretora agora não vai ficar mudar mais de nessa lugar. sala, vai pra Sempre outra. antecipando. Nem isso, se mudar a São diretora, né? algumas- Porque comigo teve O problema com Antônio isso, sofreu, né? não foi nem com a Nossa sala. senhora. Até fazer vínculo novamente. Nossa. Então, tem alguns apegos... Não, nem fiz vínculo que com isso não depois. são manias, Sim. são necessidades em primeiro momento, e depois, aos poucos, o trabalho dos profissionais é que isso também vai minimizando, mas em primeiro momento, para que haja uma inserção, uma integração, Márcia, mas uma isso, inclusão, isso é importante. isso eu acho que né? para você hoje, enquanto profissional, é um outro direcionamento, porque lá atrás, vamos falar 15 anos atrás, você falar que a pintura na quadra é o que está incomodando, Desencadeou. como que você vai falar isso para a escola? Ó, sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Eu estou falando assim, se fosse a escola, ou coisas que hoje você sabe que vai fazer a diferença Sim. na permanência dessa criança na escola, que lá atrás, com certeza, a escola Vamos não faria. antecipar. Por A exemplo, escola não faria. Sim, vamos pintar a quadra. Olha, Sim. meu aluno, né? A partir da semana que vem é que vai antecipando. Claro que é muito complexo isso, são muitos detalhes. Mas aconteceu, vamos lidar. E aí entra o profissional, principalmente o psicopedagogo, que é o que articula tudo isso, porque ele conhece o aprendizado dessa criança. Ele sabe como esse estudante se desenvolve dentro do aprender, e aprender não é só de uma forma sistemática. O aprender também se refere ao assistema, que é a comprar um lanche. Tem outros Sim. momentos em que ele também demonstra o aprender. Então, o psicopedagogo ele vai articular, olha, ele com certeza teve um aprendizado da quadra como algo que traz segurança. Então, isso desencadeou esse desequilíbrio, então ele está preocupado em sair da sala de aula para frequentar essa quadra. Então, vamos fazer um outro processo. E aí começa o psicopedagogo reestruturar essa aprendizagem dentro desse novo contexto. Eu atendi um outro menino na hora da cantina, só para ilustrar. A moça da cantina de uma determinada escola, ela tinha umas canecas assim, e decorando. E ele ficava na fila sempre na frente da caneca que ele gostou. Ele escolheu aquela canequinha para ele se posicionar na fila, certo? E aí saía da sala de aula, ia para o recreio, entrava na fila, comprava o lanche, tudo fluía. A rotina ia, terminava o lanche, voltava para casa. E a moça resolveu fazer a limpeza lá e mudou a caneca, a ordem da caneca. E eu acredito até que a mudança de ordem ficou muito complexa para ele, porque daí ficou fora do caixa e tudo mais. E aí ele parou de comer, parou de entrar na fila, não queria mais o lanche. Mas o que acontece? Aí você vai entendendo, vai interpretando. Primeira pergunta que o profissional da psicopedagogia vai fazer: o que mudou? Houve alguma mudança? Aconteceu alguma mudança nesse processo? E até os outros também entenderem que aquilo que foi uma houve mudança. que mudou? Márcia, não mudou nada. Nós não tivemos nenhuma mudança, continua sempre igual, o lanche é igual, é o pão de queijo, é o suco, a mesma coisa. Mas vamos pensar em detalhes, vamos lá. Sai da sala, vem para a escadaria, como é que é isso? A bolsa ficou aberta? Detalhe. A única coisa foi a organização. Então, vamos conversar com a criança e perguntar. Vamos lá conversar. Vamos lá na cantina, me mostra, e vamos lidando. Daqui a pouco entendemos, colocamos a caneca que ele mesmo mostrou que ele gostava da caneca no lugar, pronto, a coisa resolveu. Então, é claro que uma situação assim não é tão simples assim. Existe todo um processo, Antônio, para chegarmos até ao momento de descobrirmos o que é que provocou aquela alteração de comportamento. Deixando muito claro que toda alteração de comportamento tem uma causa. E esta causa precisa ser muito analisada, muito discutida, muito observada. O que antecede, o que vem depois, o que foi falado para essa criança, para esse adolescente. E dentro desse treinamento, dessa habilidade social,
que é um objetivo a ser alcançado pelos profissionais e com os estudantes dentro do espectro do autismo, existe essa questão de ouvir e de participar. Então, você interpreta. Então, eu digo sempre, é ouvir, entender e interpretar o que é que está acontecendo. Depois E discutir com a família, conversar com a família, fazer perguntas para a escola, para depois tomar uma atitude. E não imediatamente forçar a criança a ir a fazer. Não, agora é hora do lanche, você vai comprar. Ou eu antecipar, ir lá comprar e trazer o lanche. Porque isso vai alterar mais ainda o comportamento, porque o problema não é o comer e não é o lanche. É a rotina que foi quebrada. A rotina que foi quebrada. E aí quebrou a rotina, você precisa voltar e retomar. Isso nós estamos falando de uma forma muito ampla, né, Lília, né? Viu, mas aí eu vou te falar uma Antônio, tem tanto assunto para conversarmos sobre essa questão. Vou te falar uma coisa bem importante, e aí assim, eu quero até fazer uma pergunta, mas daí eu vou dar um exemplo. Hoje, pergunta de encerramento? Né? Nosso tempo está acabando. Hoje, a gente sempre fala em crianças e adolescentes. Qual o papel do psicopedagogo numa educação na graduação? Tá? Existe esse papel? Sim. Porque assim, o que eu entendo hoje, olha só, é que mães chegam até o final do ensino médio e naquele momento elas se sentem desamparadas no sentido, não, agora vai para a graduação, não vai mais ter acompanhamento. Daí eu vou te falar, o Antônio, o dia que eu deixei ele na porta, primeiro dia de aula da faculdade, eu falei assim, filho... Lá vamos longe de novo. Eu tenho que falar porque, assim, previsibilidade, né, é a antecipação e é uma questão sem diagnóstico. Eu conhecia meu filho a ponto de saber o que desregulava, o que era frustração. Então, eu tentava trabalhar isso de uma forma achando que estava fazendo a coisa certa, mas enquanto mãe, não enquanto autismo, que não estava, né? Não estava com o CID. Mas eu parei na porta da escola e falei assim, Antônio, hoje você está entrando para a faculdade. Aqui dentro da faculdade, toma cuidado com o que você fala, porque o professor, ele está aqui para te ensinar a tua profissão. Então, assim, não questiona, porque a pessoa que está aqui, você pode questionar o normal de aluno, mas não se coloque em embate, porque você vai ter problema. Porque nesse momento ele é o dono da razão e você está aqui para aprender. Então, tipo, tentando fazer com que ele se controlasse nesse momento. E eu falei, e aqui eu não tenho como intervir. Não é o momento mais que eu vou conseguir entrar dentro da faculdade e falar com o professor, olha, professor, né? Não tinha um diagnóstico. Sim. E aí eu falei para ele, filho, vai existir momentos que vão acontecer coisas que você não vai aceitar. E como já é muito difícil as coisas para você, a gente sabia da dificuldade, tem coisas que você vai ter que fazer, como uma falta de aula que os alunos resolvem. Não, mas isso não vai acontecer. Vai, filho, eu estou falando para você que vai acontecer, porque isso é uma coisa que acontece. E já antecipando que ele ia se frustrar, então assim, aí quando teve a primeira vez que falaram, olha, nós vamos matar a aula, tal, ele já, mãe, aquilo que você falou aconteceu. Falei, tudo bem, filho, você não vai. Mas, mãe, falei, você não vai. Porque se hoje você já está sozinho, se você for a pessoa que é contra todo mundo, aí esquece, meu filho, a tua vida dentro da faculdade vai ser um inferno. Sim. Então, assim, tem coisas que você vai ter que ceder. É claro que eu consegui isso só uma vez. Ao longo do tempo, ele criou alternativa para estar dentro da faculdade nesse momento e não prejudicar os outros, mas ele ia. Eu não ficava na sala de aula, porque daí então, não contava como presença. Mas ele estava lá, ele cumpria o papel dele, se ele tinha que ir para a faculdade, ele ia. Então, Tô pagando, né? Eu queria que as pessoas entendessem, você dá esse recado até como um recado final, de que existe esse papel do psicopedagogo na graduação, para que as mães não cheguem no ensino médio e falem assim, agora meu filho não tem mais como dar conta, então vamos tirar. Sim, e até retomando a minha fala, né, quando eu disse que é simples, né, dentro de um contexto de inclusão, é claro que é alicerçada por uma equipe interdisciplinar. Sim. O psicopedagogo, ele tem toda essa articulação, mas depende de toda uma equipe.
um psiquiatra, um neuropediatra, Sim, de todo terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, psicomotricista, enfim, toda uma equipe que está dando todo esse suporte para que o psicopedagogo consiga realizar um trabalho efetivo numa instituição. Sim. Então, é claro que ele articula, ele traz da instituição para a equipe as informações, a sua percepção, a sua avaliação, e a equipe gerencia tudo isso, organiza tudo isso, e em equipe decidimos juntos e devolvemos para esse contexto escolar, respeitando as necessidades do estudante. E sempre o estudante como o agente principal de tudo isso. Agora, veja, no contexto acadêmico, né, indo para a faculdade, o processo continua. E o psicopedagogo faz o mesmo papel. Inclusive, nas instituições hoje de ensino superior, é solicitado um documento do psicopedagogo Olha, direcionando quais são as adaptações e o que pode ser feito. É claro que existe já um protocolo dentro do curso superior, já dentro da lei, que é tempo adicional, um ledor, sim, mas também existe o bom senso, sim. porque existe um núcleo dentro da instituição que acolhe o profissional da psicopedagogia ou outro profissional que queira fazer a sua orientação e articular também juntamente ao estudante. Então, nós colocamos o estudante neste processo. E eu tenho, assim, todo respeito pela instituição, por todas as instituições de ensino superior, porque os acolhem muito bem e tem todo um direcionamento. Por exemplo, alguns estudantes que escolhem fazer medicina veterinária e aí entra a questão sensorial. Nós vamos adaptar Sim. e vai fazer o seu curso. Sim. De que forma nós vamos trabalhar isso? Olha, a demanda Ai, que sensorial fantástico desse isso. estudante é muito, desencadeia muito. E aí o estudante diz, olha, quando nós vamos para as aulas práticas, que eu tenho que manusear, eu não consigo. Isso me Entendi. causa realmente um desconforto. Professor, aí o psicopedagogo articula, existe uma outra forma desse estudante ter acesso a essa informação, não passando por esse processo, por essa forma de existe aqui, aí nós adaptamos juntos. Outra questão, o trabalho em grupo muitas vezes, né? Porque depende do curso, tem muitos trabalhos em grupos e Que é uma principalmente dificuldade bem grande. divide o tema em vários, né? Então, professor, dentro desse contexto, o nosso estudante pode fazer o trabalho individual, de forma individual? Sim. Pode fazer de forma individual. Então, esses acertos o psicopedagogo articula, e aí se tem um altíssimo nível de ansiedade, vamos conversar com o profissional que o atende. Ele não está melhorando a parte de organização sensorial, muito pelo contrário, está aumentando. Vamos lá falar com os profissionais responsáveis, porque pode ser que tenha mudado alguma questão no ambiente, e aí você minimiza isso, diminui e isso acontece. Então, quando é trabalhado em equipe e o psicopedagogo juntamente com a família e os responsáveis da parte pedagógica, entendem qual é a necessidade do estudante, de que forma que ele aprende melhor. Porque o nosso papel como psicopedagogo é isso, é descobrir quais são os caminhos daquele estudante para o melhor aprendizado. Esse é o nosso papel. Então, aí assim, pessoal, a dica do dia, eu acho que assim, a presença da Márcia é de extrema importância para isso, porque para quem não acredita que o filho possa estar ingressando na faculdade, Com certeza. pode, gente, pode sim. Deve. Existem pessoas que vão auxiliar nesse processo. Então, se existe, a gente tem que buscar esse apoio e entender, e eu vou sempre falar isso, que não vamos estar aqui a vida toda e eles vão precisar seguir esse caminho sem nós. Então, assim, acredita no seu filho, acredita que existem profissionais que possam fazer Sim. esse encaminhamento. Sim, considerando o diagnóstico. Sim. Porque muitas vezes ele está dentro do espectro do autismo e não tem comorbidades Sim. que o impedem de chegar onde pode chegar. É claro que mesmo com comorbidades, com estímulos e adaptações, muitos triunfam e vão chegando nos seus objetivos. Olha onde eu cheguei. Eu luto muito, né? Eu defendo muito aprender, muito. Não. Eu me deparo até ontem saindo o resultado do vestibular, né? Ontem, né? Que graça, né? Nós atendemos alguns estudantes que passaram e são alunos que estão ali todos os dias estudando, fazendo o dobro do que os colegas estão fazendo, se dedicando. E olha aí a resposta. E às vezes até a própria Sim. família, muitas vezes, fala, nossa, será que iria dar certo?
dá, acredita, envolve. Exatamente. Vamos fazer o que tem que ser feito. Nós temos uma lei que nos garante ali esse acesso. Além disso, tem todo o conhecimento, não é, Terminando. Antônio? Esse momento aqui de grande valia, essa informação que está alcançando muitos profissionais, muitos estudantes, muitas famílias, e vão começar a refletir um pouquinho melhor Sim, sobre isso. eu acho que assim, depende de nós, enquanto família, buscarmos o sucesso dos nossos filhos. Não é sucesso para que ele seja uma pessoa famosa, é sucesso para que ele desenvolva a vida dele de forma a ter autonomia e poder viver a vida deles. Eu falo assim, pagar impostos, ter carteira assinada. Então, assim, eu vou falar isso sempre, porque eu acho que isso é o objetivo maior de... Até porque nós temos todo um respaldo da lei para isso Sim. acontecer. Na inclusão social, na inclusão escolar, nós temos e precisamos habilitá-los. Exato. E para isso precisa ter todo um trabalho. Então, é acreditar. Exato. Você que está nos ouvindo, é acreditar que existe sim uma equipe de profissionais que apostam no desenvolvimento e no futuro de cada estudante. Independente da sua situação, do seu diagnóstico, todos aprendem. O que nós precisamos é fazermos juntos um caminho de descobertas de como seria mais efetivo esse aprendizado. Né? Para que a Nossa, criança tenha uma Márcia, que reflexão nessa maravilha. autoestima. Eu ia pedir para você fazer uma última palavra, Ela fez fazer uma fala linda um agradecimento já. final, mas você já fez uma fala bonita, fez né? uma Mesmo fala falou uma linda. fala linda. Eu amei estar Gente. aqui. Acho que eu ficaria mais tempo. Não, Nossa. eu acho que nós vamos de A novo. gente, qualquer coisa faz novamente, é porque a gente também tem que ajudar o pessoal que tá ajudando Com a gente com a certeza. gravar, porque eles também têm que ir pro almoço Gente, hoje. obrigada. Ok. Gente, Um muito abraço. obrigado por tudo. Como sempre, foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Mesmo que vocês estão do outro lado da tela, vocês talvez nem vejam isso agora. O importante é, muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado por estarem com a gente. Nos ajudando a crescer, nos ajudando a divulgar mais sobre autismo, sobre pessoas com deficiência e todas essas informações, todos esses conhecimentos que estamos espalhando e divulgando por meio desse canal. Muito obrigado por tudo, gente. Vejo vocês semana que vem. Gente, Tchau, tchau. obrigado. Também Obrigada, Antônio. Carinho, Lilian. Obrigada. Olha, um beijo grande para todos Beijo. vocês. E continuamos por aí, né? Dia Vamos 3 nos estamos aqui na encontrando. Uningá, juntas de novo, falando sobre... Minha alegria é calculável. Ah, Mas Beijo. é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.